Espírito Santo me levou ao livro do profeta Neemias, o capítulo de número 4, para a nossa meditação. Livro do profeta Neemias, capítulo de número 4, versículo de número 1 a seguir, que nos diz: E sucedeu que, ouvindo Sanbalate que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes-á a isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve-nos, ó Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te irritaram defronte aos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sanbalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas começavam a se tapar, e iraram-se sobremodo. E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram de todos os lugares, tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro, e nos altos pus o povo pelas suas famílias, com suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que desde aquele dia metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. E os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: Grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntarei conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha lanças desde a subida da alva até ao sair das estrelas. E também naquele tempo disse ao povo: Cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos,
nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes e cada um ia com suas armas à água. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar a Deus. Paizinho querido, Paizinho amado, em Tua presença, Senhor, nesta hora nos colocamos, Senhor. Nos apresentamos, meu Pai, em sinal de submissão total ao Teu santo ser, para pedir a Tua misericórdia, para pedir, Senhor, a Tua unção, para pedir, Senhor, o Teu poder, para pedir, Senhor, a Tua graça, suplicando, Senhor, que as palavras que sejam proferidas aqui nesta noite não sejam palavras de homem, mas sejam palavras reveladas pela unção sobrenatural do Teu Espírito Santo. Ó Deus amado, Deus querido, todas as coisas são possíveis àquele que crê. E eu não vim aqui a este lugar para ser aplaudido, bem sabe o Senhor destas coisas. Eu não vim aqui neste lugar para ser reconhecido pelo homem, porque a natureza humana nada tem para me dar. Senhor, eu não vim a esse lugar aqui pensando em recursos financeiros, eu não vim a este lugar, Senhor, pensando em benesses para esta vida, mas eu vim, Senhor, a este lugar única e exclusivamente porque eu creio que Tu podes alcançar vidas, eu creio que Tu podes transformar pessoas, eu creio que Tu tens mais para dar a cada vida, Senhor. E é com essa fé, dotado de um dom espiritual que o Senhor me concedeu já na minha juventude, dotado de uma capacidade espiritual que o Senhor entregou sobre a minha vida. O Senhor me separou por profeta sobre as nações. O Senhor me colocou por ministro pregador do evangelho da salvação. O Senhor me levantou por sobre a face da terra, usando, Senhor, desta tecnologia abençoadora, para que eu pudesse entrar em casas, em lares e falar a famílias, meu Deus, que Tu és o Deus poderoso, que todas as coisas pode fazer. Então, meu Pai, eu te peço, por favor, não me deixes só nesta hora. Por favor, não me deixes aqui falando coisas de mim mesmo, Pai. Antes, Senhor, usa, Senhor, este templo. Usa, Senhor, esta voz. Usa, Senhor, a boca do Teu Filho que aqui está, Senhor, suplicando pela misericórdia do Teu poder e da Tua unção, a fim de que pessoas venham a ser alcançadas, a fim de que vidas venham a ser tocadas e, ouvindo a mensagem, tenham a sua fé aumentada e, com sua fé multiplicada, alcancem o milagre das Tuas mãos. Alcancem, Senhor, a obra salvífica que está no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai amado, Pai eterno, tudo colocamos em Tuas mãos e Te dizemos, Senhor, a honra, a glória, o louvor nós sempre daremos a Ti. Sim, Senhor, não queremos receber aplausos, não queremos os elogios, não queremos nada disso. O que precisamos, Senhor, é da Tua unção. O que queremos ver são almas restauradas, revivendo para a Tua glória. São pessoas glorificando o Teu santo nome. São almas, Senhor, sendo transformadas. O que precisamos, Senhor, é que haja cura. O que precisamos, Senhor, é que haja libertação. O que precisamos, Senhor, é que manifeste o Teu poder para a vergonha de Satanás, para que vidas sejam alcançadas, para que pessoas aceitem a salvação e para que o Teu poder, sim, meu Deus, para que o Teu poder que se exalta na fraqueza, venha se exaltar através daquele, Senhor, que não tem nada para dar. Sim, meu Deus, se o Senhor nos usar nesta noite, é por Tua misericórdia, porque de nós mesmos nada temos para entregar. Agora o Senhor tem todas as coisas, o Senhor pode fazer tudo. Então, meu Deus, se operares milagres, se libertares vidas, se transformares pessoas, se curares corações aflitos, se unirdes casais, se abençoares matrimônios, se portas se abrirem ao desempregado, enfim, Senhor, se houver cura da alma, cura do corpo físico, cura da mente, se houver transformação de vida, Senhor, sempre agradeceremos a Ti, porque sabemos que o homem nada pode fazer, mas o Senhor tem poder para fazer todas as coisas. Consagramos este momento a Ti e pedimos, Senhor, fala conosco de forma poderosa e extraordinária, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus.
Aleluia, graças a Deus. Meus queridos irmãos, o que acontece com uma pessoa que antes estava firme na presença de Deus, mas brincou? Não quis viver a verdade do evangelho da salvação. Essa pessoa, ela ficou servindo a dois senhores. Esta pessoa, ela andou por caminhos diferentes. Um caminho que levava a Deus e outro caminho que levava aos prazeres do mundo. Veja bem, existem pessoas que estão vivendo dessa forma. Não é quente e não é frio, é morno, está no meio termo. E em Apocalipse está escrito, o Senhor Jesus falando: porque não és quente e nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, Jesus, ele não quer uma pessoa meio termo, ou tudo ou nada, ou de Deus ou do inimigo, ou servo do Senhor ou servo de Satanás. Não pode ser meio termo, tem que ser tudo ou nada. Para Deus, entenda isso. Deus está procurando pessoas que tenham um posicionamento, pessoas que tenham um objetivo, que tenham uma diretriz. Mas para servir a Deus não é fácil. Para servir a Deus não basta a pessoa dizer: eu vou servir a Deus porque acho bonitinho. Para servir a Deus não basta pegar todos os dias uma Bíblia e ir até um templo ou algum lugar ou algum santuário de oração e se colocar ali e dizer: estou servindo a Deus. Isso é insuficiente. A pessoa tem que nascer de novo, ela tem que ter um novo caráter, ela tem que ter uma nova personalidade, ela tem que ter uma nova forma de agir, ela tem que ter uma responsabilidade com as coisas de Deus. Isso é necessário ter para que essa pessoa venha a ser abençoada pelo Senhor. E não existe outra forma, não existe outra maneira, senão a pessoa se estabelecer com fé diante do Senhor. Porque quando não se estabelece com fé, ela acaba ruindo, ela acaba caindo, ela acaba sendo destruída e ela acaba sofrendo. É o caso do povo de Israel. A Bíblia diz que o povo de Israel teve vários reis. Esses reis, um mais terrível que o outro. Primeiro veio Saul, pecou. Depois veio Davi, prostituiu, matou. Depois veio Salomão, teve 1000 mulheres. E depois teve outros reis, e assim foi. Acabe se casou com Jezabel. E eles vieram somando pecados, um após o outro, somando condições pecaminosas. E aí corromperam um povo. O povo começou a seguir esses reis e fazer aquilo que era desagradável a Deus. E quando o homem faz aquilo que é desagradável a Deus, não é que Deus não queira estar com o povo. Deus não pode estar com o povo. Deus não pode estar com aquela pessoa. Deus se distancia daquela pessoa. Veja bem, há muitas pessoas que dizem: Deus se esqueceu de mim. Mas vem cá, não é você que se esqueceu de Deus? Não é você que deixou de procurar ao Senhor? Não é você que só busca a Deus quando está sofrendo? Porque quando uma pessoa está sofrendo, ela diz: ai meu Deus, me ajuda, não é? Agora, quando uma pessoa está numa boa, cheia de dinheiro, cheia de saúde, com grana no bolso, ela procura Deus, ela busca Deus. É difícil, irmãos, é muito difícil uma pessoa que está bem, que está no auge, que está no sucesso, que tem saúde, que tem recursos, estar na presença de Deus. Eu não estou dizendo que não existam pessoas assim. Eu estou dizendo que é difícil haver pessoas que nestas condições estejam desejosas de estar na presença de Deus. E muitas vezes a pessoa fica vivendo daquela maneira pecaminosa. E como o povo de Israel vivia dessa maneira, Deus permitiu que Nabucodonosor invadisse Jerusalém, tomasse Jerusalém, queimasse o templo em Jerusalém, saqueasse o templo, pegasse os vasos do templo, levasse para a Babilônia e escravizasse o povo, e levasse o povo cativo para a Babilônia, todo mundo para ser escravo de Nabucodonosor. O povo estava pagando o preço do seu pecado. Meus amados, é a lei da semeadura. A lei da semeadura, aquele que semeia, colhe. Aquele que semeia, ele colhe. Aquele que planta, ele vai colher. Veja bem, ninguém plantando um espinheiro colherá figos desse espinheiro. Não. Se plantar espinheiro, nascerá um pé de espinhos, e esse pé de espinhos, ele terá espinhos que machucarão as pessoas que subirão nele. Não pode ter fruta, não terá maçãs, não terá uvas, não é uma videira, não é uma macieira, não é uma figueira, é um espinheiro. Então, se a pessoa na sua vida fica plantando espinho o tempo todo, é impossível que ela venha colher algo bom, algo salutar, algo saudável. Não,
E o povo de Israel fez isso, eles cometeram todo tipo de pecado e de abominação e tudo aquilo que desagradava a Deus. E desagradando a Deus, Deus se entristeceu e permitiu que eles fossem aprisionados. Porque muitas vezes Deus permite que o deserto venha na nossa vida. Ele permite que o deserto venha na nossa vida para que no sofrimento nós venhamos a entender que Ele existe e que Ele está com as mãos estendidas e que Ele tem um plano, um projeto na nossa vida para que nós venhamos a entender que Ele quer nos honrar, quer nos abençoar, quer derramar sobre nossa vida o seu imensurável poder. Todavia nós mesmos fechamos as portas para que Ele possa nos abençoar. Essa é a grande verdade. Isso, meus amados irmãos, é a realidade. Deus permite, e foi o que aconteceu com o povo de Israel. A Bíblia fala que eles foram levados 800 quilômetros de Jerusalém até a Grande Babilônia. De Jerusalém, a cidade de Babilônia, tinha 800 quilômetros, e foi esses 800 quilômetros que eles tiveram que caminhar pelo deserto, amarrados um ao outro, escravizados. Muitos morreram, muitos apanharam, os jovens foram levados e a vergonha era que muitos deles iam nus pelo deserto. Veja bem, entre eles estava Sadraque, Mesaque, Abdenego, ou seja, Misael, Ananias, Azarias e Daniel, foram levados à Babilônia e algumas gerações se passaram. E agora nós chegamos num momento em que Deus, na sua infinita misericórdia, começa a ouvir a oração e o quebrantamento do povo. Começa a ouvir a oração e o quebrantamento do povo. Porque quando o povo está distante de Deus, está sofrendo, está padecendo, ele vai para o joelho, ele vai para a oração. Quer ver uma pessoa orar, ela está enferma, ela deita na cama, ela chora, ela se humilha diante da face do Senhor, ela clama diante do Senhor, ela suplica, ela pede pela sua vida, ela suplica porque ela está doente. Então, aquele povo escravizado, sofrendo, angustiado, estando doente, ele suplicava a Deus, ele suplicava ao Senhor, ele clamava pela misericórdia de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E não existe outra saída, meus amados. A saída é buscar a Deus na essência da sua santidade. E era o que aquele povo estava fazendo. E quando aquele povo começou a clamar, a pedir, a suplicar, a Bíblia Sagrada diz que os seus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir. Ele ouve e as suas mãos não estão encolhidas para que não possa abençoar. Ele estende a sua mão para socorrer. E agora, nesse tempo, ele começa a mover as mãos dos governantes da Babilônia e enviar esses governantes da Babilônia, os filhos de Israel, para que os filhos de Israel reconstruíssem aquilo tudo que havia sido destruído. E entre os filhos de Israel estava Neemias. Eu quero que você entenda, nós estamos falando da reconstrução da muralha de Jerusalém. Todavia, a vida de um crente, ela também é uma muralha. Veja bem, o livro de Jó, nós vamos ler a partir do versículo de número 7. A Bíblia fala no livro de Jó, claramente, que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, enfim, esse cara era uma muralha diante do Senhor. Ele era um homem de Deus, um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E um dia Satanás compareceu em uma reunião diante de Deus, e ali nessa reunião ele acusou a Jó. Veja bem, versículo 7 diz assim: Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme a Jó a Deus de balde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos não abençoaste, e o seu gado está aumentando sobre a terra? Mas estende a tua mão e toca naquilo que ele tem, e verás que blasfema de ti na tua face. Vejam bem, meus amados, o texto diz claro, versículo 10, porventura não o cercaste? Porventura não o cercaste? Versículo 10, capítulo de número 1.
porventura não o cercaste? É isso que diz o texto. Existe uma muralha que o inimigo quer destruir, existe uma muralha que o inimigo quer colocar por terra. Existe sim uma muralha, meu querido, minha querida. Existe uma muralha que está em volta de você, você que aceitou Jesus, você que adora o Senhor, você que busca a Deus, você está protegido. Deus protege você, Ele coloca o anjo do Senhor próximo de você. Deus te guarda, meu amado, Deus te protege com uma muralha espiritual. Ele te cerca. Ele te cerca com o seu poder, Ele te cerca com a sua força, Ele te cerca com a sua unção. Agora, vindo Satanás e fazendo com que seu coração, encontrando uma brecha na sua vida, fazendo com que seu coração se desvie do Senhor e você passe a fazer coisas ruins, amargas e detestáveis aos olhos do Senhor, a Bíblia Sagrada diz que essa muralha, ela é desfeita e ela cai por terra. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel foi despedaçado. A vida desses homens em Neemias, no capítulo de número 4, foi completamente destruída. Nós vamos voltar ao texto. Neemias, capítulo de número 4, a Bíblia Sagrada fala que agora Neemias estava voltando à terra para reconstruir a muralha. Veja bem, Deus está falando da reconstrução de uma vida. Anote aí, você que um dia foi cheio do Espírito Santo, você que um dia foi cheio da fé, você que um dia creu no poder de Deus, você que um dia falou em mistérios com Deus, você que um dia viu os milagres do Senhor, você que um dia recebeu revelações de Deus, você que um dia teve no primeiro amor, a melhor coisa que você sentia, o maior prazer que você tinha era buscar ao Senhor, era adorar ao Senhor, era fazer aquilo que era agradável a Deus, isso que você fazia. E aí você de repente começou a brincar com as coisas de Deus e aí acabou caindo, desfalecendo, perdeu aquele primeiro amor, a muralha se rompeu, destruiu, o inimigo te escravizou, te levou por um deserto terrível e você ali padecendo, sofrendo, angustiado, começou a clamar, a orar, a buscar e agora Deus te manda de volta aonde no primeiro momento você começou a vacilar e a cair e Ele quer que você reconstrua a tua vida espiritual, Ele quer que você reconstrua a tua vida espiritual, mas só, meus queridos, tem um detalhe: no mundo espiritual existe Deus e os anjos, mas no mundo espiritual existem também Satanás e seus demônios. Nós não podemos dizer que o diabo não existe. Eu não posso falar de Deus sem falar do outro lado, o lado que prende, o lado que aprisiona, o lado que envergonha, o lado que enfraquece, o lado que escraviza, o lado que não quer que você prospere espiritualmente. Para você reconstruir a muralha, você vai ter que vencer obstáculos. Veja bem, a Bíblia diz que um espírito maligno que habita no corpo de uma pessoa, quando ele sai, ele anda por lugares diversos e ele vai, não achando onde repousar, ele volta ao lugar de origem. E quando ele chega no lugar de origem, se ele encontrar a casa vazia, adornada, preparada, ele entra naquela casa e o estágio daquela pessoa é 7 vezes pior, porque ele traz com ele 7 outros demônios piores do que ele. E o estado daquela pessoa é 7 vezes pior do que o estado inicial. Veja bem, a partir do momento que a pessoa caiu, a muralha foi destruída, a muralha foi por terra, ele vai ter que vencer esses espíritos malignos todos, ele vai ter que vencer os demônios que os afrontam, ele vai ter que vencer esses espíritos imundos que vêm para atormentá-lo, que vêm para impedir, que não querem que ele sirva a Deus, que não querem que ele adore a Deus, que não querem ver a vida espiritual completamente restaurada. Note bem, meus amados, Satanás não luta com quem está caído. Quem está caído já é dele. Quem está caído vai ter que ficar caído, e aí o diabo fica com o pé no pescoço daquela pessoa e aquela pessoa não consegue se levantar. Mas uma vez a pessoa sentindo a necessidade de buscar a Deus, estando se alimentando das bolotas que são lançadas aos porcos, e ela diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei:
Pai, pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. E ela diz no seu coração, eu vou voltar à casa do Pai. E ela propõe no seu coração reconstruir a sua vida espiritual. Então se prepara, porque aí vem guerra, aí vem batalha espiritual, aí vem luta espiritual. Você vai ter que enfrentar os principados demoníacos das trevas. Você vai ter que encarar Satanás e sua legião de demônios e vencê-los, para que a sua vida espiritual ela possa ser restaurada, para que a sua vida espiritual ela possa ser restituída, e para que outra vez você possa cantar o cântico da vitória, e louvando a Deus com o cântico da vitória, da sua boca outra vez venham sair línguas de fogo, aonde as pessoas possam se converter, aonde as pessoas possam se transformar, pelo testemunho da palavra de fé e pela sua voz. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, graças a Deus. E é isso que nós encontramos aqui no livro do profeta Neemias. O capítulo de número 4 e o versículo de número 1 diz as seguintes palavras. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira, e indignou-se muito e escarneceu dos judeus. Olha, meus amados, esse Sambalate aqui neste versículo bíblico, ele simboliza Satanás. Sim, simboliza Satanás. Quando ele ouviu que eles estavam reedificando os muros, quando ele ouviu que eles estavam reconstruindo aquilo que havia sido destruído, ele não suportou. A Bíblia diz que ele ardeu em ira. Quando você se propõe a buscar a Deus, quando você se propõe a voltar ao primeiro amor, quando você se propõe a se encher do Espírito Santo, quando você se propõe a se encher da graça e da glória de Deus, quando você se propõe a voltar à presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, não pense que não existe alguém furioso. Sim, Satanás arde em ira e ele zomba de você, ele arde em ira e ele quer duvidar da tua condição espiritual para que você possa comparecer na presença de Deus e ele comece a escarnecer. Versículo de número 2 do capítulo de número 4 do livro do profeta Neemias diz assim, o Sambalate falando, e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão, acabalão num só dia, vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias o amonita e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, facilmente derrubará o seu muro de pedra. Ele escarneceu, ele zombou. Que esse coitadinho está pensando? Que esse Zé Mané, é assim, né? Zé Mané? Que esse Zé Mané está pensando? Esse Zé Ninguém, esse coitadinho, não vai conseguir levantar nunca, vai ficar aí caidinho. O diabo duvida de você. O diabo diz que você não levanta, que você fica caído. Mas o Espírito Santo nesta noite vem dizer através do poder da sua palavra, nesta noite eu revelarei as armas, eu mostrarei as forças, eu darei o entendimento àqueles que querem, que desejam restaurar a sua vida espiritual, para que estes envergonhem Satanás, para que estes vençam Satanás e para que, vencendo Satanás, possam pisar na cabeça da serpente e glorificar a Deus na essência da sua santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, o Sambalate, ele foi lá, tinha um Tobias junto com ele, porque o diabo nunca vem sozinho, já tinha uma dupla. A Bíblia diz assim, olha, ainda que consigam edificar, qualquer tentaçãozinha, uma raposa derrubará o seu muro de pedra. Ou seja, essa raposa simboliza as tentações, os desejos da carne, aquilo que o diabo coloca diante dos olhos do homem para que o homem venha pecar. As fraquezas humanas, elas são representadas por essa raposa, mesmo que eles consigam fazer alguma coisinha, que eles edifiquem um muro para tentar se proteger, vai vir uma raposinha e essa raposinha vai vir, vai se infiltrar e vai derrubar o muro deles, eles não vão conseguir. É assim que Satanás pensa de quem está caído.
Meus irmãos, vamos mostrar para o inimigo que ele não tem poder na nossa vida. Vamos mostrar para Satanás que Deus tem uma obra, e esta obra é uma obra vivificadora. Aquele que crê em Cristo tem vida. Aquele que crê em Cristo tem certeza da vitória. Aquele que crê em Cristo sabe que o Jesus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele pode fazer milagres, e milagres extraordinários, fazendo com que esta pessoa caída se levante para a glória de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então Neemias faz uma oração no versículo de número 4, no versículo de número 5 e no versículo de número 6, ele continua falando. Ele diz: assim edificamos o muro, versículo 6, assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Veja bem, meus queridos, o primeiro passo que você tem que dar para vencer o inimigo é se inclinar a buscar as coisas de Deus. Para você edificar novamente a sua vida espiritual, você não pode ficar aí choramingando, reclamando. Não, você não pode ficar dizendo: ó vida, ó azar, quanto sofrimento, quanta dificuldade, eu não vou conseguir, eu não vou vencer. Não, você não pode ficar dessa maneira. Você tem que tomar uma posição, você tem que tomar uma posição diante de Deus. Satanás é um ser vencido, e quando você toma essa posição diante de Deus, você sabe que haverá lutas, que haverá batalhas, mas Deus é amor e poder. Deus é virtude e graça, Deus é sabedoria e entendimento, Deus é milagre, e o verdadeiro milagre acontece na sua vida, que é o milagre da transformação, e quem é lobo vira ovelha. Louvado seja o nome do Senhor, pelo poder do novo nascimento, e nascido de novo, esta pessoa envergonha Satanás e pisa na cabeça do diabo, e fazendo isso, exalta o nome do Todo-Poderoso, aleluia. Glorificado seja Deus. Por isso que Neemias diz no versículo 6, assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Olha só o que acontece. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios e os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas começavam a se tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si para virem atacar Jerusalém e para desviarem do seu enviado. Queridos, Satanás é um anjo caído. Só que a Bíblia Sagrada diz em Apocalipse capítulo 12, versículo de número 4, que o dragão levou após si a terça parte das estrelas dos céus, ou seja, Satanás, quando ele foi lançado nesse mundo, nessa terra, neste planeta, ele levou consigo a terça parte dos anjos de Deus. São milhões de demônios, são milhões de espíritos malignos, não são poucos, são bilhões, podemos assim dizer. A natureza humana é 8 bilhões de seres humanos por sobre a face da terra, que são meros mortais. Mas seres espirituais das trevas são bilhões que andam por este planeta. São bilhões que existem nesta dimensão paralela à dimensão física que nós vivemos, e que podem persuadir a mente do ser humano, e que podem persuadir o ser humano a cometer pecados e a fazer aquilo que é desagradável a Deus. Veja bem, o versículo de número 7 fala: Sambalate, Satanás, Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que quando eles começaram a ver as brechas ser tapadas e as roturas completamente, eles se iraram de tal maneira que se coligaram. Veja bem, versículo 8, e ligaram-se entre si todos. O diabo é covarde, Satanás é covarde, ele vem de legião, querido. Ele vem de legião, ele não vem sozinho. Jesus é um só, mas ele bota para correr todos esses espíritos imundos de uma só vez. Você não precisa ter medo. Satanás é um ser vencido.
E aqui neste texto bíblico, a Bíblia Sagrada diz claramente, eles se juntaram, senão nós vamos impedir. Ah, eles foram até a metade? Sim, foram até a metade. E aí as brechas, como é que estão? As brechas já estão tapadas. Ah, eles estão tapando as brechas? Sim, eles querem se encher, eles querem glorificar a Deus, eles querem exaltar o nome do Senhor, eles querem ser novas criaturas, eles querem voltar à presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ah, eles estão fazendo isso? Não podemos aceitar. Então nós não vamos sozinhos, nós vamos em bando agora, nós vamos de legião, nós vamos nos unir, nós vamos derrubar essa muralha, nós vamos colocar medo no coração desse povo, nós vamos insistir, vamos dizer que eles são incapazes de vencer. Eles vão acreditar que eles são completamente incapazes de sobreviver ao nosso ataque, à nossa ameaça, aquilo que nós temos programado para fazer. Sim, nós vamos envergonhá-los, nós vamos humilhá-los, nós vamos pisar na cabeça deles. É isso que Satanás faz. Você começa a programar a sua vida para você vencer, e diz assim, não, eu vou vencer espiritualmente sim. Eu tenho um projeto na minha vida, eu vou vencer. E aí você vai com a tua própria força, você reconstrói metade do muro, você luta e de repente o diabo faz uma reunião lá no inferno. Ele pega os outros, porque a Bíblia diz em Efésios 6,10 que são principados, potestades das trevas. A Bíblia é clara, ela fala até mesmo a hierarquia dos espíritos malignos. A Bíblia Sagrada, o livro sagrado dos cristãos, mostra a hierarquia dos espíritos malignos. E eles fazem uma reunião. Quais são as fraquezas desse homem? Quais são as fraquezas dessa mulher? Coloque diante dos olhos deles as coisas que eles mais desejam. Façam eles pecarem. Façam eles desistirem do seu intento. Façam eles vacilarem. Façam eles caírem na fé. Façam eles desistirem do seu projeto. Vão lá, vão em bando. Não vão sozinhos. Destruam, acabem, matem. A Bíblia diz que Satanás veio somente para matar, roubar e destruir. Por favor, abram a Bíblia Sagrada, você que tem Bíblia, no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías. O capítulo é o capítulo de número 14. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto aqui, ele revela a existência de Satanás. O versículo é o versículo de número... Vamos ler a partir do versículo de número 9. Louvado seja Deus. A partir do versículo de número 9. Olha só como Satanás é um ser vencido. Diz assim o texto em Isaías 14:9. O inferno, desde o profundo, se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra, e fez levantar do seu trono a todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós e foste semelhante a nós? Já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaúdes. Os bichinhos debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha d'alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades? Que a seus cativos não deixava ir soltos para a casa deles? Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua casa. Mas tu és lançado da tua sepultura, como um renovo abominável, como uma veste de mortos atravessados à espada.
como os que descem ao covil das pedras, como corpo morto e pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruísse a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será nomeada para sempre. Então Satanás é um ser vencido. Isso tem que estar na tua cabeça, irmão. Isso tem que estar na tua cabeça, irmã. Você não tem que ter medo do capeta, não. Você não precisa ter medo de quem já perdeu a batalha. Você tem esperança, você tem salvação, a glória de Deus resplandece sobre a sua vida, a unção do Todo-Poderoso te enaltece. Deus, Ele quer te abençoar, Ele quer fazer você reconstruir esta muralha, mas saiba de uma coisa, Satanás não se dá por derrotado. Se você for uma pessoa fracassada, se o ímpeto de Deus não estiver na tua vida, se a coragem do Senhor não se apoderar do teu pensamento e do seu coração, se o poder do Espírito Santo não te encher de graça e não te encher de unção e não te encher de glória, e você não permitir que Ele trabalhe em sua vida, mas antes continuar pecando, continuar fazendo aquilo que é desagradável a Deus, continuar errando, continuar todo encolhidinho aí morrendo de medo, Deus não poderá operar na sua vida. Deus só pode operar na tua vida se você ter a certeza, como eu tenho, como muitos que se levantaram têm, de que Satanás é um ser vencido e que não importa quantas vezes você caiu, o que importa é a maneira que você põe no seu coração o desejo de se levantar, a maneira que você coloca no seu coração o desejo de se colocar na presença de Deus, a maneira que você introduz na sua vida o pensamento: eu vou vencer, eu voltarei, eu novamente estarei de joelhos diante do Senhor, eu outra vez verei os milagres de Deus e mais uma vez exaltarei o Senhor na essência e na beleza da sua santidade. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Aleluia! Então, versículo de número 8 diz assim: e ligaram-se entre si todos. Veja bem, Neemias, capítulo de número 4, versículo de número 8. E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e desviarem do seu intento. Olha só o que Neemias faz aqui. Porém, nós oramos ao nosso Deus. Se quer envergonhar Satanás, você precisa orar. Não existe outra forma. Não existe outra maneira. Você quer pisar na cabeça da serpente, você precisa ter uma vida santa de oração. Orar é falar com Deus. Você não precisa ter um português maravilhoso. Você não precisa falar o idioma mais perfeito, com pontos, vírgulas e acentuação, colocando S's e R's no término das palavras. Não, você não precisa falar dessa forma. Você não precisa orar de uma maneira linda, a salmodiar o nome do Senhor, a te dizerem: nossa, tua oração é tão linda, pareces Davi quando escrevia os salmos. Não, não precisa ter beleza, mas precisa ter sinceridade, precisa ter a capacidade de se flexibilizar na presença santa do Senhor, precisa ter mudança na sua vida. Deus precisa ver a pureza no seu coração. Deus não olha como nós olhamos para a aparência do homem, nós olhamos para a capacidade intelectual do ser humano, nós olhamos para aquilo que nos chama a atenção, mas Deus olha para a pureza da alma e do coração, para aquilo que está no interior do ser humano, para aquilo que está no coração do homem. Então, se você dobrar os seus joelhos, mesmo falando um português errado, mesmo agindo de uma maneira errada, mas você abrir o seu coração e você expressar a Ele a sua necessidade, e você pedir a Ele que venha te proteger, e você clamar a Ele e explicar para Ele: Pai, eu preciso de Ti. Pai, me dá a Tua mão maravilhosa em meu socorro, estende a Tua mão e me ajuda, modifica o contexto natural das coisas. Eu preciso de Ti, eu quero receber o Teu poder, eu quero receber o impacto do Teu Espírito sobre a minha vida, eu quero ser diferente, eu quero ser abençoado, eu quero ser transformado, eu quero ser capaz de Te adorar. Se você orar a Deus, então Deus te abençoará, Deus derramará dos altos céus a sua glória sobre a sua vida, Deus fará você vencer esses principados malignos das trevas. Irmãos, orar é muito difícil,
A oração não é fácil não. Se fosse fácil, as pessoas estariam o tempo todo orando. Mas orar não é fácil não. Parar para falar com Deus, existem muitos impedimentos, muitos empecilhos. Há pessoas que não conseguem abrir os lábios para pronunciar palavras diante de Deus, nem para glorificar a Deus repetidamente, nem para fazer rezas decoradas que muitas vezes balbuciam em seus lábios. Imagina só para abrir o seu coração com sinceridade e permitir que os seus olhos fiquem marejados de lágrimas, e tendo os olhos marejados de lágrimas em sinceridade diante de Deus, chamá-lo à sua presença e fazer com que a glória de Deus emane sobre a sua vida e que a unção do poder de Deus venha sobre você. Você precisa orar. Neemias queria reconstruir aquele muro. Para reconstruir aquele muro diante de tantos adversários, ele colocou aquele povo todo em oração. Você precisa se colocar em oração. Chega de marasmo espiritual. Chega de estar parado, amado. Não pode estar parado, tem que orar. Você precisa orar. A Bíblia Sagrada diz que nós só temos poder contra Satanás se estivermos em oração e jejum. A oração é a chave da vitória. Sem oração não temos vitória. Com pouca oração, pouca vitória. Com muita oração, muita vitória. É isso que nos diferencia, é isso que nos dá poder, é isso que faz com que nós vejamos a glória de Deus cair sobre a nossa vida. Não oramos então única e exclusivamente para que Deus nos dê bênçãos materiais, não oramos única e exclusivamente para vermos a cura divina, não oramos única e exclusivamente para vermos pessoas libertas de feitiços, de bruxarias, de despachos feitos contra estas vidas, mas oramos sim, principalmente para nos enchermos da graça de Deus, para nos enchermos da glória de Deus, aleluia. Os discípulos, quando receberam o batismo com o Espírito Santo, eles estavam reunidos no mesmo lugar, e aquela oração não era uma oração decorada, era uma oração que procedia da alma, era uma oração que procedia de dentro do coração, e eles clamavam, e quanto mais eles clamavam, mais vontade de clamar eles tinham, e quanto mais vontade de clamar eles tinham, mais alto se elevava a sua voz, e quanto mais alto se elevava a sua voz, mais estremecia a cidade de Jerusalém, a ponto de que toda Jerusalém foi chamada a atenção, porque quando o poder do Espírito Santo desceu sobre eles, foram vistas visivelmente línguas de fogo repartidas, as quais repousavam sobre cada um deles, e foram cheios do poder, cheios do Espírito Santo, e eles falavam em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E esta oração foi uma oração poderosa. É essa oração que você precisa fazer, meu amado. Oração que põe o capeta para correr, oração que manda Satanás embora, oração que faz com que a virtude de Deus desça sobre a sua vida, para vencer, para restaurar, para ver a muralha caída, destruída. Você precisa orar. Oh, glória! Aleluia, 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 aleluia. A oração é a chave da nossa vitória. A oração é a chave da bênção na nossa vida. Meu querido, minha querida, abra os seus olhos diante de Deus e olhe para aquilo que você não consegue ver. Talvez você esteja pensando, eu não tenho forças, eu não sou ninguém, mas eu vejo Deus ao seu lado nesta hora. Eu vejo Ele bem pertinho de você. Eu vejo Ele tocando na sua vida, Ele tocando na sua face, Ele tocando no seu corpo. Esse fogo que queima o seu corpo agora, essa força espiritual, ela não vem do seu desejo carnal, mas essa força espiritual, ela procede de dentro de você. A força de Deus, o poder de Deus, esse desejo que você tem de orar nessa hora, de gritar, de clamar pelo poder do Espírito Santo, é algo sobrenatural da manifestação divina sobre a sua vida. Deus está manifestando o seu poder nessa hora. Eu sinto a unção sobrenatural de Deus explodindo como uma bomba nuclear por toda a face da terra. Em cada canto desse mundo eu vejo a manifestação do Espírito Santo. Aonde tem uma pessoa acompanhando esta transmissão, aonde houver uma pessoa ouvindo esta mensagem, que gravada ficará por tempos, por séculos e séculos, para que todas as gerações possam entender que um dia um profeta passou por sobre a face da terra e anunciou que o poder do Espírito Santo, 2000 anos depois de ele passar por sobre a face da terra, ainda está sendo derramada, e que a glória de Deus
se manifesta mediante a oração, mediante o gemido daqueles que temem a Deus, o gemido daqueles que clamam ao Senhor, o gemido daqueles que suplicam pela libertação. Eu vejo correntes sendo quebradas, eu vejo algemas sendo abertas, eu vejo grilhões sendo lançados por terra, eu vejo celas de prisão sendo abertas e pessoas saindo dessas celas e olhando para o horizonte, distantes desta cadeia que vivem e vendo a glória de Deus se manifestar sobre as suas vidas, porque nesta hora Jesus Cristo está libertando pessoas dos vícios das drogas, da bebida, do cigarro. Jesus Cristo está libertando homens da prostituição da internet e da prostituição física do seu corpo lá fora. Jesus Cristo está tratando as feridas da alma de uma mulher, de um homem. Jesus Cristo está fazendo esse milagre agora. Entenda, meu irmão, esse milagre é para a sua vida. Entenda, minha irmã, esse milagre é para a sua vida, e esse milagre só acontece mediante a manifestação da oração. Bastou você abrir a boca e dizer: venha em mim, Senhor Jesus, vem sobre a minha vida, Espírito Santo de Deus. E Deus, do alto da sua glória, derramou sobre você essa unção sobrenatural, e essa unção sobrenatural tomou conta da sua vida, e tomando conta da sua vida, você sentiu um pouquinho da glória de Deus que está sendo derramada nessa hora. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. E diz o textuário sagrado, no versículo de número 9 do capítulo 4 do livro do profeta Neemias: porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. O segundo passo para você vencer a Satanás é pôr uma guarda. Sim, é vigiar, porque não adianta somente orar, certo? Orar é muito bom, orar é pedir a Deus, orar é buscar em Deus a vitória, orar é suplicar a Deus, mas você tem que vigiar. Vigiai e orai. Foi o que Jesus disse aos discípulos quando eles ficaram no Getsemane, do lado de fora. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Por quê? Para não cairdes em tentação. Você precisa vigiar, meu amado. Existe uma multidão de testemunhas por sobre a face da terra. Todo mundo está procurando um furo na sua vida para poder te acusar, para poder te apontar, para poder dizer listar o fulano de tal. As pessoas pegam o teu ministério e ficam falando mal do teu ministério, da tua chamada, da forma que você vive, dizendo que você não é salvo, que tu não tem Deus na tua vida. Não importa o que os homens pensam de você. Vigie, irmão. Vigie, mas vigie de forma a mostrar para o mundo que você é um filho de Deus, que você é um servo de Deus. Vigia, meu querido, para que o inimigo não te pegue de surpresa, porque ele é traiçoeiro, ele vem como o ladrão à noite. Ele vem para destruir, para matar, ele procura uma brecha para poder entrar. Não deixe o inimigo destruir a tua vida. Antes vigia. Esse povo, ele ficava vigiando enquanto metade reconstruía a muralha, a outra metade tinha a couraça, a outra metade levava lanças e espada, a outra metade levava o escudo. Eles se protegiam e defendiam um ao outro, porque eles tinham um objetivo, era reconstruir a muralha. Se você tem um objetivo que é reconstruir a muralha, então não deixe a armadura de Deus de lado. Você precisa estar revestido da couraça da verdade e da justiça. Você precisa levar sobre o teu braço o escudo da fé. Você precisa ter sobre a sua cabeça o capacete da salvação, calçado nos seus pés as sandálias da preparação do evangelho da paz, e levar sobre a sua mão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com a qual você ataca e fere o inimigo, porque o inimigo não é ferido por outra coisa senão pelo poder da palavra de Deus, pela unção sobrenatural da palavra de Deus. Palavra essa que modifica, que transforma, que altera o curso natural das coisas, que faz com que as pessoas venham a ser transformadas e abençoadas por Deus. Vigilância. Sim, Neemias deixou bem claro: nós oramos e nós vigiamos. Nós oramos e nós vigiamos.
precisa vigiar, meu amado. Não pode dar motivo para o inimigo vir para cima da tua vida. Não, não pode. Você tem que vencer essa batalha. Você foi chamado para vencer. Você foi escolhido para vencer. Você foi chamado para envergonhar o diabo. Você foi escolhido para envergonhar o diabo. Quer reconstruir a tua vida espiritual? Se você quer reconstruir a tua vida espiritual, então saiba de uma coisa. Para reconstruir a sua vida espiritual, você precisa vigiar. Sem vigilância, você permitirá que o maligno toque na sua vida. Sem vigilância, você permitirá que Satanás, ele venha te acusar, ele venha te pisar, ele venha te humilhar. Veja bem, meus queridos. Vamos ao versículo de número 13. Do capítulo 4 de Neemias, versículo de número 13. Vou pular alguns versículos porque eu já preguei mais de 1 hora e eu acredito, eu não estou perdido no tempo, mas eu já ultrapassei o meu horário, né? Já ultrapassei o meu horário e eu preciso reduzir o tamanho da mensagem, até porque eu entendo que uma mensagem comprida é uma mensagem comprida e chata, as pessoas acabam dormindo. Eu quero que as pessoas não durmam, que as pessoas entendam a palavra e sejam transformadas. Louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, versículo de número 13, diz assim: pelo que pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com suas espadas, com suas lanças e com seus arcos. E olhei e levantei-me, e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e lutai pelos vossos irmãos, vossos filhos e vossas filhas. Oh, glória a Deus! Ali, glória a Deus, estava o poder do Senhor. Não tema, não tema, lute, não tema, lute, não tema, lute, vá para cima, meu irmão. Acredite naquele que te ser muito maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Muito maior é Deus do que Satanás. Você foi chamado para vencer, então lute. Você foi chamado para triunfar, então lute. Não fique aí cabisbaixo, chorando, não. Você não é pequenininho, você é grande. Sabe por quê? Porque todos aqueles que confessaram Jesus Cristo, Ele lhes deu o poder para serem chamados filhos de Deus. Você é filho do rei, e como filho do rei você é constituído um príncipe, uma princesa. Aleluia! Então lute! Lute pela tua salvação! Lute pela salvação da tua família! Lute pela salvação daqueles que você ama! Lute, não fique parado! Ore, vigie, mas também lute! Desembainha a tua espada e vá para cima do inimigo. E diga a ele que você vai vencer porque você foi chamado para ser vencedor. Aleluia! Glorificado seja Deus. Vamos lá. Versículo 19, vou encerrar por aqui. E disse eu aos nobres, e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, ou seja, não vamos parar até descermos a segunda. A luta será constante. Todos os dias teremos que matar um leão. Veja bem, grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Amado, chega um momento que a luta vai seguindo, você está lutando, a luta vai seguindo e de repente você olha, os teus irmãos ali estão lutando contigo, estão buscando contigo, as pessoas estão ali numa só fé, num só coração. Estamos contigo, pregador, estamos contigo, profeta, estamos contigo, homem de Deus, e elas estão orando, estão clamando, estão vigiando, estão santificando a sua vida, e você vê essas pessoas lutando, e aí o Senhor diz assim: então se ajuntem, se unem
unam em oração, se unam na busca do Espírito Santo, se unam para a glória de Deus. E quando essas pessoas se unem para a glória de Deus, a Bíblia Sagrada diz, versículo de número 19, versículo de número 20, aliás, versículo de número 20, aonde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Quem luta por você é Deus, porque essa batalha ela é vencida com a ajuda de Deus. Meus amados, quando você mostra para Deus que você tem um objetivo, você ora, você busca, você luta, você santifica, você vigia, Deus percebe que você tem um objetivo e aí Ele não te desampara, Ele não te deixa só. Você faz a sua parte e Deus vem com o seu poder e bota para correr todo o principado, bota para correr toda a potestade, bota para correr todo o demônio assassino das trevas e a tua vida é restaurada, a muralha é reerguida, o templo do Espírito Santo é reconstruído e Deus volta a operar de forma tremenda e magnífica, porque a glória de Deus encherá mais uma vez toda a casa, e a casa revestida pela glória de Deus outra vez, ela demonstra o poder, a glória e a unção do Espírito Santo poderoso que vem por sobre a face da terra para abençoar, derramar do seu poder e da sua glória. É Deus que luta por você. É Deus que luta por você. É Deus que luta por você, meu irmão. É Deus que luta por você, minha irmã. É Deus que luta. Não é você que luta, é Deus que luta. Quando você faz a sua parte, Deus luta por você. Quando você faz a sua parte, Deus peleja por você. Quando você faz a sua parte, Deus abençoa a sua vida. E Deus quer te abençoar, basta você tomar um posicionamento. A sua vida vai ser reconstruída agora. O poder do Espírito Santo vai descer sobre a sua vida agora. A glória de Deus, a graça de Deus e a unção sobrenatural de Deus vai descer sobre a sua vida agora. Basta ter fé, basta acreditar no Senhor. Deus, Ele quer te capacitar para fazer uma obra extraordinária na sua vida. Então clama pelo sangue de Jesus, suplica pelo poder do Cordeiro de Deus, clame ao Espírito Santo e a glória de Deus virá sobre a tua vida. O poder maligno de Satanás será dissipado, as influências demoníacas das trevas serão banidas, as enfermidades desaparecerão, a miséria irá embora, o sofrimento e a dor vai sumir e a glória do Senhor será derramada de uma forma extraordinária sobre você e a sua família. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos ao Pai em oração. Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, Criador dos céus e da terra, ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor e todo poder. A Ti pertencem todas as coisas. Vem com força, Senhor, sobre esta vida. Olha para essa pessoa, Senhor, que entendeu a mensagem e ela está propondo no seu coração a vida de oração. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ela está propondo no seu coração de santificação, ela está propondo no seu coração uma vida de vigilância, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia, pelo olhar da fé. Sim, eu vejo pessoas nesta hora glorificando e exaltando o nome do Senhor, cheios da graça e do poder do Espírito Santo. Eu sinto homens e mulheres nesta hora, aleluia, glória a Deus. Eu sinto a cura descendo, eu sinto a restauração do templo acontecendo, eu vejo o milagre sendo derramado, eu vejo o poder de Deus sendo derramado. Receba aí, receba sobre a sua vida agora a glória de Deus, aleluia. Oh, santo, santo, santo é o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Exaltado, bendito e santo é o nome do Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu repreendo agora todo espírito maligno da maldição, toda palavra maldita que está sobre a vida desta pessoa, toda maldição hereditária que vem de geração em geração destruindo esta família. Espírito maligno da prostituição, saia! Em nome de Jesus Cristo, saia agora! Em nome de Jesus Cristo. Espírito imundo das trevas, você que tem perturbado a mente desta pessoa, você que tem colocado desejos malignos na mente desta pessoa, eu te repreendo nesta hora. Saia dos caminhos desta pessoa agora, saia dos caminhos desta pessoa agora. Espírito imundo de vícios que tem colocado esta pessoa nos vícios, na bebida, escravizado esta vida em tudo aquilo que fere e destrói o seu corpo físico, no cigarro,
cigarro, na bebida, na maconha, na cocaína. Eu te repreendo agora, espírito imundo das trevas. Saia desse corpo nesta hora. Saia desta vida agora. Em nome de Jesus Cristo. Pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus Cristo. Vai embora! Vai embora e não permaneça nos caminhos desta pessoa. Pega a tua tralha, Satanás, e desapareça dos caminhos desta pessoa para as profundezas do inferno, de onde somente você sairá por ocasião do julgamento, para ser dali lançado no lago de fogo. Meu Deus poderoso, eu quero ver os milagres criativos acontecendo agora. Pai, eu te suplico, crente que sou no teu poder, acreditando que os milagres acontecem nesse tempo, neste século, Pai. Eu quero ver os milagres acontecendo agora. Senhor, vem arrancar este câncer que está no corpo dessa pessoa. Câncer maligno, sai agora desse corpo. Vai embora desse corpo nesta hora. Desapareça desse corpo agora. Saia tumor, saia câncer, em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Desapareça agora em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, vai repreendendo agora, Senhor, toda dor nos ossos, nos nervos, na pele, nos órgãos desta pessoa. Vai, Senhor, abençoando essa vida. Cura o coração, meu Pai. Cura o coração desta pessoa. Cura os órgãos desta pessoa. Senhor, quebra essas pedras dos rins e faz com que essa pessoa que está sentindo dores nesta hora venha expelir, Senhor, essas pedras dos rins. Meu Deus, vem agora operar esse homem, Senhor. Sim, Senhor, essa hérnia vai desaparecer agora em nome de Jesus Cristo. Hérnia, desapareça nessa hora em nome de Jesus. Saia do corpo desse homem agora em nome de Jesus. Saia nesta hora em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te repreendo agora, hérnia. Saia desse corpo. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, opera milagres nesta hora. Que o teu nome seja glorificado através do milagres que estão acontecendo agora, que o teu nome venha a ser glorificado, Pai, através dos milagres que estão acontecendo nesta hora. Eu creio no teu poder, meu Deus, eu creio no teu poder, meu Deus. Faça um milagre, Senhor, faça um milagre que excede ao entendimento humano, um milagre que excede ao entendimento humano, Pai. Sim, a capacidade racional não compreende, os cientistas não entendem, os médicos não entendem, mas nós sabemos que tu és vida e que tu podes mudar, Senhor, tais coisas. Ergue essa pessoa nessa hora e restaura sua vida espiritual com o teu imenso poder. Edifica, Pai. Edifica mais uma vez a muralha e derrama, Senhor, a tua glória, o teu poder sobre esta vida, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.